Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Aconteceu Virou Notícia. Se inscreva em nosso canal e deixe seu joinha. De segundo turno, 13 já sabem quem é o governador eleito. Em 2 estados, o resultado ainda está indefinido, Pará e Maranhão. Estes são os novos governadores. Amapá, Aníbal Marcelos. Acre, Edmundo Pinto. Rondônia, Oswaldo Piana. Piauí, Freitas Neto. Paraíba, Ronaldo Cunha Lima. Rio Grande do Norte, José Agripino Maia. Tocantins, Moisés Avelino. Paraná, Roberto Requião. Rio Grande do Sul, Alceu Colares. Espírito Santo, Albuíno Azeredo. Minas Gerais, Hélio Garcia. São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. No início da noite, a totalização dos votos confirmou mais um nome. Otomar Pinto é o novo governador de Roraima. A cobertura completa sobre a apuração e as primeiras comemorações dos eleitos você vai ver ainda nesta edição. 10 horas de tensão num prédio em Ipanema, na zona sul do Rio. 5 homens armados assaltaram 7 apartamentos e mantiveram mais de 20 pessoas como reféns. A polícia teve que negociar muito para prender os assaltantes sem colocar em risco a vida dos moradores. Às 4h30 da madrugada, 5 homens armados renderam o porteiro e o vigia do prédio. Quando os moradores desciam, eram forçados a voltar aos apartamentos e entregar dinheiro e joias. Depois eram levados para o quarto do vigia na garagem. Os assaltantes já tinham 24 reféns quando uma moradora chamou a polícia porque desconfiou da demora do marido que tinha saído para comprar pão. Quando a polícia chegou, 7 dos 10 apartamentos do prédio tinham sido assaltados. 4 assaltantes se trancaram no quarto com os reféns. Atiradores de elite e um helicóptero reforçaram o cerco ao prédio. Até o final da manhã, a polícia e os assaltantes não conseguiram chegar a um acordo. Os assaltantes queriam um carro forte para fugir, mas a polícia queria que eles se entregassem sem qualquer condição. Após 7 horas dentro de uma sala pequena e com pouco ar, os reféns começaram a passar mal. 2 mulheres desmaiaram. Elas foram libertadas e atendidas por médicos do Corpo de Bombeiros. Também foram soltos mais 5 reféns, entre eles 2 crianças e uma mulher com 74 anos. No começo da tarde, os assaltantes concordaram em soltar os outros moradores se a rendição fosse acompanhada por um promotor. A polícia concordou. Depois de 10 horas no prédio, os assaltantes se entregaram e soltaram os 17 reféns que ainda estavam com eles. Falta de ar, sabe? A gente nervosa, né? E tava o quarto pequeno para mais de 20 pessoas. Aí se tornou tudo mais difícil. Após a libertação dos reféns, a polícia vasculhou o prédio e encontrou o 5º assaltante escondido no 8º andar. Começou então um tiroteio. O assaltante usou 2 pessoas como reféns para fugir para o 6º andar, de onde continuou resistindo à prisão. No meio da confusão, o assaltante conseguiu fugir. A polícia de São Paulo descobre várias irregularidades nos 2 hospitais que negaram atendimento ao menino André dos Santos, de 12 anos, na semana passada. O garoto tinha sido esfaqueado e acabou morrendo por falta de socorro. Uma funcionária e um médico foram presos e indiciados. Na noite em que negou atendimento ao menino André, o responsável pelo plantão aqui do Hospital Piratininga usou termos científicos para definir a sua especialidade: cirurgião bucomaxilofacial. Traduzindo numa palavra mais simples, o que ele é, na verdade, é dentista. Como trabalha aqui como médico, a polícia quer saber agora se ele está habilitado ou não. O dentista é Luiz Carlos Leite Alves. Hoje, os diretores do hospital prestaram depoimento ao delegado que apura o crime de omissão de socorro. Eles não apresentaram provas de que o dentista esteja habilitado a exercer a medicina e, na saída, fugiram da imprensa. A polícia também ouviu hoje o depoimento da chefe das enfermeiras do Hospital Morumbi para apurar, além do crime de omissão, uma outra irregularidade. Na noite da omissão de socorro, a recepcionista do Hospital Morumbi alegou que o médico de plantão, Dr. Salazar, não podia atender porque estava ocupado numa cirurgia. Hoje a polícia descobriu que Salazar talvez nem seja doutor. Ele é um estrangeiro que diz ser um médico recém-formado na Colômbia. Tem visto de permanência provisório no Brasil e está proibido por lei de trabalhar no país. A cirurgia, segundo Salazar, teria sido feita pelo dono do hospital. No final do depoimento, Salazar correu dos repórteres e foi embora a pé.
Agora, o que nós estamos perseguindo é a verdade, buscando verificar se existe ou não a coparticipação de mais pessoas no evento. Um caminhão-tanque com 19 mil litros de gás de cozinha vira na BR-101 no Espírito Santo e provoca um grande engarrafamento. A estrada ficou interditada o dia inteiro na altura de Guarapari porque havia risco de explosão. O acidente aconteceu ontem à noite. O caminhão-tanque ia do Rio para Vitória quando teve o eixo traseiro quebrado, tombando no quilômetro 301, na altura de Guarapari. O gás começou a vazar de madrugada e a estrada foi interditada. Todo o tráfego foi desviado para uma estrada estadual, a Rodovia do Sol, onde se formou um grande engarrafamento. Você vai ver daqui a pouco, uma zebra sai das urnas na primeira eleição direta para presidente na Polônia. A Dama de Ferro arruma as malas para dar adeus ao poder. Luiz Antônio de Medeiros, da Central Força Sindical, assinou hoje um acordo com o Sindicato das Pequenas e Médias Empresas. O acordo vai permitir a participação dos metalúrgicos nos resultados das empresas onde trabalham. É o primeiro contrato que inclui esse direito garantido pela Constituição. Os trabalhadores desta fábrica de componentes eletrônicos e os outros 70 mil metalúrgicos que trabalham nas micro e pequenas indústrias de São Paulo, com certeza vão prestar mais atenção no que produzem as empresas onde trabalham. É que a partir do próximo mês, além do salário normal, os empregados destas indústrias vão receber uma participação naquilo que a empresa produz. No acordo assinado hoje, as empresas se comprometem também a dar condições para que a produtividade aumente, como ampliar, por exemplo, as instalações da fábrica. O acordo prevê basicamente a participação dos trabalhadores nos resultados da empresa. Isso significa o seguinte: se a empresa aumentou a produção dela em 10%, o trabalhador naquele mês recebe mais 10% sobre o valor do salário dele. Se a empresa aumentou 40% a produção, ele recebe 40% também. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores vão ter acesso aos números da produção da empresa para poder também fazer esses cálculos. Todos ganham e com isso nós fortalecemos o mercado interno, aumentamos o poder aquisitivo, redistribuímos renda e estamos caminhando. E são os primeiros passos para evitar os confrontos na relação capital e trabalho, mas sim buscarmos uma parceria nesse relacionamento. O empresário deve ver o trabalhador não como uma coisa descartável, mas deve ver o trabalhador como um parceiro. E esse parceiro precisa ter motivação para trabalhar. E a motivação é a participação no resultado da empresa. O governo adia para quinta-feira a reunião do Entendimento Nacional. Mas trabalhadores e empresários podem chegar a um consenso sobre a política salarial antes da reunião. O pedido de adiamento foi feito por um dos representantes dos empresários na reunião do entendimento, Roberto Delamana. Ele disse que trabalhadores e patrões precisam de mais alguns dias para fechar uma proposta de política salarial. Em vez de nós entrarmos numa reunião despreparados e sem uma proposta final, empresários e trabalhadores trariam uma proposta conjunta daquilo que melhor atende aos interesses, seja da empresa, seja dos nossos trabalhadores. O adiamento da reunião do pacto deve criar condições mais claras para o entendimento. O governo está disposto a negociar a proposta dos empresários e dos trabalhadores, desde que ela não comprometa a política de combate à inflação. Isso significa que a indexação com base na inflação do mês anterior está totalmente descartada. Mas o governo pode negociar algum mecanismo redutor da inflação passada ou a pré-fixação de salários e de preços. Isso é uma questão de analisar. Depende que tipo de pré-fixação que está partindo desses dois entendimentos. Se a pré-fixação, de fato, numa análise mais fria, não apontar para um quadro inflacionário, eu acho que até é possível. O entendimento nacional está sendo discutido em São Paulo. Terminou agora há pouco uma reunião entre empresários da Fiesp, da Federação dos Bancos, representantes da CGT, da Força Sindical e da Confederação da Agricultura. Em pauta, as propostas que vão ser levadas à próxima reunião do Entendimento Nacional. A CUT não participou da reunião por discordar do adiamento da reunião para quinta-feira. Sai o primeiro índice da inflação de novembro. O IBGE acaba de fechar o cálculo do IPC, que até março era a taxa oficial de inflação do país. Novembro fechou em 15,58% contra 14,20% em outubro.
O IPC, que vai ser divulgado amanhã, saiu primeiro porque o levantamento dos preços é feito até o dia 15 de cada mês. Quinta-feira vai sair o IRVF, aquele índice que reajusta o BTN e corrige o rendimento da caderneta. O levantamento desse índice terminou no dia 22. E segundo o próprio IBGE, deve ficar abaixo de 17%. Menos mal, porque havia uma previsão de 19% ou 20% para a inflação de novembro. Ou seja, a inflação não caiu, mas mesmo com o tarifaço e tudo, ela não explodiu. A maior fábrica de eletrodomésticos do Japão compra a empresa americana que produziu os filmes ET, Tubarão, Psicose e De Volta para o Futuro. A Matsushita pagou 6 bilhões de dólares pela MCA, dona dos estúdios Universal. Foi o maior valor pago até hoje por uma empresa americana. Paulo Henrique Amorim. Não há nada mais americano do que um extraterrestre, do que esse tubarão apavorante, ou, para quem prefere, sofrer em preto e branco, do que Psicose. Não há nada mais americano do que tudo isso, certo? Errado. Agora, tudo isso pertence a Matsushita, a maior produtora de aparelhos de TV do mundo, a empresa japonesa que é conhecida pelas marcas Panasonic, Technics, Quasar e National. A Matsushita está comprando o valioso patrimônio de filmes da Universal. Lá está também a série De Volta para o Futuro. No pacote vêm junto os estúdios da Universal em Orlando, na Flórida, ao lado da Disney World. A gravadora de discos MCA, que tem contratos com Elton John, e o conjunto heavy metal de muito sucesso, o Guns N' Roses. A Matsushita vai ser a dona também dos estúdios de filmagem da Universal. Os produtos japoneses já tomaram conta do dia a dia das nossas vidas. Isso é aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Os japoneses perderam a Segunda Guerra Mundial, mas ganharam a Terceira Guerra Mundial, a Guerra Econômica. Um depósito de combustível pega fogo no aeroporto de Denver, no Colorado, Estados Unidos. Mais de 5,5 milhões de litros de gasolina de aviação estão queimando desde ontem. 3 tanques pegaram fogo e os bombeiros conseguiram isolar o 4º tanque. A causa do incêndio ainda é desconhecida e não houve feridos. O aeroporto já foi reaberto. Os Estados Unidos propõem uma data limite para o Iraque sair do Kuwait. A data foi sugerida no projeto de resolução americano que está em discussão no Conselho de Segurança da ONU. O projeto autoriza a ação militar contra o Iraque a partir de 1º de janeiro, se as tropas iraquianas continuarem no Kuwait. O Conselho de Segurança deve votar a resolução na quinta-feira. O presidente iraquiano Saddam Hussein liberta mais 3 americanos e autoriza a saída de todos os suecos do Iraque. A Inglaterra poderá ter novo primeiro-ministro amanhã à noite. O sucessor de Margaret Thatcher será escolhido entre 3 deputados que pensam como a Dama de Ferro. Thatcher está fazendo as malas para deixar o poder. Na residência oficial de Downing Street, a família Thatcher vem fazendo malas há vários dias e já contratou um caminhão de mudanças. Thatcher e o marido, Dennis, vão morar agora nesta casa particular que compraram há 4 anos em Dulwich, perto de Londres. Ela ainda é primeira-ministra, pelo menos até amanhã, quando os 372 deputados conservadores escolherão outro líder. Douglas Hurd, atual ministro de Relações Exteriores, vai ficando para trás na preferência dos colegas. As atenções se concentram agora no ex-ministro da Defesa, Michael Heseltine, e no atual ministro da Economia, John Major. Este, segundo alguns deputados, é o favorito de Thatcher. No que se refere à essência da filosofia dos dois, a maneira de ver a economia, as relações externas, os assuntos internos do país, John Major e Michael Heseltine representam thatcherismo sem Thatcher. O primeiro-ministro da Polônia, Tadeusz Mazowiecki, deve renunciar nas próximas horas. Ele foi o grande perdedor do primeiro turno da eleição presidencial. O líder do Solidariedade, Lech Wałęsa, e o empresário Stanislaw Tymiński disputam o segundo turno. A classificação de Tymiński, polonês que fez fortuna no Peru e Canadá, é a zebra que assusta os líderes do Solidariedade. Hoje o primeiro-ministro se escondeu e em Varsóvia a renúncia dele é esperada a qualquer momento.
Os dois candidatos do Solidariedade Dividido saíram arranhados. Stanisław Tymiński, totalmente desconhecido na Polônia há menos de 3 meses, passou para o segundo turno, vencendo o primeiro-ministro Mazowiecki com um voto de protesto contra o governo. O voto do campo, das pequenas cidades, dos mineiros e dos operários ameaçados pelo desemprego. Hoje, Tymiński recebeu a imprensa na defensiva. De arrivista a vigarista, ele vem sendo atacado desde que apareceu nas pesquisas. Para Tymiński, comandar um país é a mesma coisa que administrar uma empresa. Bueno, es algo parecido. Si uno puede mantener su familia, puede mantener su empresa, também pode manter em ordem seu país. À tarde, Lech Wałęsa falou em Gdansk. Em vez de ir pescar, como havia prometido se não ganhasse no primeiro turno, começou a caçar votos para o dia 9 de dezembro, quando deve ser eleito presidente da Polônia. E o primeiro-ministro da Polônia, Tadeusz Mazowiecki, acaba de renunciar. Ele deve ficar no cargo até que o novo presidente indique o primeiro-ministro. Os partidários de Mazowiecki estão pedindo votos para Lech Wałęsa no segundo turno. Você vai ver a seguir. Suspense na boca da urna. A briga é voto a voto, deixa a eleição indefinida em 2 estados. Um candidato que tirou o 3º lugar no primeiro turno consegue se eleger governador. Em Minas Gerais já está praticamente definida. O ex-governador Hélio Garcia volta ao Palácio da Liberdade, mas o adversário dele, o candidato Hélio Costa, ainda não reconhece a derrota. O candidato Hélio Costa ficou horas assistindo à televisão num quarto de hotel em Belo Horizonte. Hélio Costa, que sempre se expressou com palavras, hoje falou com as mãos. Nos gestos, transmitiu nervosismo por uma das mais apertadas disputas ao governo de Minas Gerais. O candidato Hélio Costa passou a tarde no apartamento do seu candidato a vice, o ex-ministro José Aparecido. Numa entrevista coletiva, Hélio Costa não reconheceu a derrota, mas não conseguiu esconder um tom de amargura na voz. Se o meu adversário não quer anunciar a vitória dele, eu muito menos quero anunciar a minha derrota. Se o senhor perder a eleição, vai ser o líder natural das oposições. Que tipo de oposição o senhor pretende fazer ao governador Hélio Garcia, se ele for eleito? Uma oposição sistemática, mais séria. Eu ganho um mandato moral de 3 milhões de votos em Minas Gerais. Esse mandato ninguém consegue tirar de mim. A festa foi do ex-governador Hélio Garcia. Hoje ele comemorou o resultado em casa, longe da imprensa. Mineiro do sul do estado, o advogado e empresário Hélio Garcia entrou na política em 62 como deputado estadual pela antiga UDN. Depois foi eleito deputado federal 2 vezes. Em 82, elegeu-se vice-governador na chapa de Tancredo Neves, que o indicou para prefeito de Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, com a saída de Tancredo para se candidatar à presidência da República, Hélio Garcia assumiu o governo de Minas. Agora, aos 59 anos de idade, ele chega mais uma vez ao Palácio da Liberdade. Hoje, Hélio Garcia não saiu de casa. Ele recebeu visitas de amigos e de deputados que o apoiaram. Apesar de já ser considerado o virtual governador eleito de Minas Gerais, Hélio Garcia não quis fazer nenhum comentário hoje. Segundo os assessores, ele só vai falar depois de divulgado o resultado oficial que o TRE promete para esta quarta-feira. Mesmo com o silêncio do governador eleito, houve festa pelas ruas da cidade. Vamos ver agora como está a totalização dos votos em Minas Gerais. Urnas apuradas, 87,9%. Hélio Garcia está com 3.035.054 votos. Hélio Costa, 2.883.499 votos. Votos brancos, 167.221. Nulos, 1.368.364 votos. Mantida a atual tendência, a vitória do candidato Hélio Garcia será por uma diferença superior a 2%. Hélio Garcia, 41%. Hélio Costa, 38,6%. A eleição também já está definida na Paraíba. O candidato do PMDB é o novo governador. Poeta, advogado e jornalista Ronaldo Cunha Lima se elegeu usando um cabo eleitoral diferente, a poesia. Extra, extra, deu Ronaldo, extra, extra, deu Ronaldo, extra.
45 anos atrás, o homem que aparece na foto deste jornal, que vai ser o novo governador da Paraíba, era um garoto jornaleiro, um menino pobre que começou a trabalhar cedo para ajudar a mãe, viúva, a criar os 10 irmãos. Ronaldo Cunha Lima trabalhou como garçom no restaurante que funcionava neste prédio e também foi office boy antes de se tornar advogado e político. Foi nesta cidade, Campina Grande, a segunda maior do estado, que Ronaldo Cunha Lima construiu toda a sua trajetória política. Por aqui ele foi eleito 2 vezes deputado estadual e 2 vezes prefeito. No primeiro mandato como prefeito, ele só governou 43 dias antes de ser cassado. No segundo, firmou a marca que o acompanha até hoje, a poesia. Em cada obra que ele inaugurou, colocou uma placa como essa daqui com um verso. Esta é a Praça da Bandeira, construída por ele. E ali está o verso: eu agradeço ao destino por me conceder a graça de ter construído a praça que sonhei desde menino. Hoje, o governador eleito comemorou a vitória fazendo a mesma coisa que fez durante toda a campanha: repente e poesia. É assim que ele pretende governar a Paraíba nos próximos 4 anos. A Paraíba, nesse instante, para ela é muito importante, de ternura, paz e amor, numa alegria mais completa, preferiu que um poeta fosse seu governador. Vamos ver agora os últimos números da apuração, começando pela Paraíba. Urnas apuradas, 94,6%. Wilson Braga, Ronaldo Cunha Lima, 50,2%. Wilson Braga, 40,7%. Votos brancos, 2,3%. Nulos, 6,8%. Rio Grande do Norte. Urnas apuradas, 100%. José Agripino Maia, 47,4%. Lavoisier Maia, 43,6%. Votos brancos, 2%. Nulos, 7%. Vamos ao Piauí. Urnas apuradas, 100%. Freitas Neto, 51,2%. Ol Ferraz, 42,1%. Votos brancos, 1,8%. Nulos, 5%. Espírito Santo. Albuíno Azeredo, 50,6%. José Inácio, 25,3%. Votos brancos, 3,2%. Nulos, 20,9%. Rondônia. Oswaldo Piana, 47,6%. Valdir Raup, 38,3%, num total de 98,6% de urnas apuradas. Votos brancos, 1,3%, nulos, 12,8%. Maranhão, urnas apuradas, 54,6%. Edson Lobão, 48,1%. João Castelo, 41,4%. Votos brancos, 2,2%, nulos, 8,3%. O candidato do PFL, Edson Lobão, já se considera o governador eleito do Maranhão. A apuração já terminou no estado, mas o TRE ainda não divulgou os números oficiais. O ritmo do trabalho de apuração surpreendeu o próprio TRE. O presidente do tribunal, desembargador Araújo Neto, anunciou ao meio-dia que a apuração estava encerrada em todo o estado. Metade dos boletins de urnas já haviam sido encaminhados à capital São Luís e estavam sendo conferidos e digitados. O TRE prometia divulgar hoje à noite o primeiro boletim parcial com a soma da maioria dos votos. O candidato do PFL viajou hoje de manhã para o interior e à tarde, de volta a São Luís, já falava como futuro governador. A questão social está em primeiro lugar, porque o povo maranhense tem ainda uma faixa de pobreza muito grande. Não é possível fazer um governo sem olhar basicamente para o setor social, começando pela educação e pela saúde. O candidato do PRN, senador João Castelo, evitou o contato com a imprensa. Nós conversamos com a mulher dele, dona Gardênia Gonçalves, ex-prefeita de São Luís. E ela nos disse que o candidato João Castelo só vai comentar o resultado depois de conhecer o boletim do TRE. O TRE do Maranhão vai divulgar daqui a pouco um boletim com os resultados parciais da apuração no estado. Mossoró, a cidade da família Maia, está em festa. O governador eleito do Rio Grande do Norte, José Agripino Maia, comemora a vitória agora à noite. Durante o dia, ele acompanhou a contagem final dos votos em Natal. O senador José Agripino foi conferir a contagem dos votos na central de computação do comitê. Ele já sabia que era o vitorioso, mas queria saber se tinha conseguido superar a barreira dos 500 mil votos. Marco que ele nunca tinha conseguido superar antes. Feitas as contas, ainda estava faltando um pouco. Em casa, o senador pousou com a família pela primeira vez como governador eleito. Conversou relaxado com os parentes mais próximos.
Entre os cumprimentos pelo sucesso, um veio através de um telefonema do Palácio do Planalto. Era um recado do presidente Collor, satisfeito com a vitória do senador Agrippino. Claro que eu vou usar esta amizade pessoal e as ligações pessoais que eu tenho com o presidente para trazer recursos e ajuda para o meu estado. 4 maias já governaram o estado do Rio Grande do Norte. Entre eles, Lavoisier, o candidato derrotado desta eleição, e José Agrippino, que volta a figurar nesta galeria como o 5º governador da família Maia. Mas os maias nunca mais serão os mesmos depois dessa campanha. A política separou definitivamente os 2 ramos da família. Para Lavoisier, resta o consolo de mais 4 anos de mandato no Senado. Em Rondônia, o candidato que ficou em 3º lugar no primeiro turno vence a eleição no segundo turno. Oswaldo Piana, da coligação do PTR-PSC, foi eleito governador do estado. A apuração dos votos aqui na capital, Porto Velho, começou logo que as urnas foram fechadas. O primeiro voto foi para o candidato da coligação PTR, Oswaldo Piana. Como se esperava, também apareceram votos para o senador Olavo Pires, assassinado logo após ter conquistado o primeiro lugar na eleição do primeiro turno. O mais curioso é que Oswaldo Piana foi o 3º colocado nas eleições do primeiro turno e estaria fora dessa disputa se não fosse a morte do senador Olavo Pires. Oswaldo Piana tem 42 anos e é casado com Dona Hélia. Esse foi o primeiro momento de tranquilidade em casa depois de uma campanha tumultuada, até com ameaças de morte. Ainda sob rigorosa proteção policial, o governador eleito de Rondônia disse que não ficou surpreso com a virada do primeiro para o segundo turno. Nós estávamos esperando a vitória já. Nesse segundo turno houve uma tendência muito forte para o nosso nome. Agora é pegar firme e colocar esse estado no lugar de desenvolvimento. No Amapá, Roraima e Acre, a apuração dos tribunais eleitorais já acabou. Vamos aos resultados. Acre, Edmundo Pinto, 51,1%. Jorge Viana, 42,5%. Votos brancos, 1,1%. Nulos, 5,3%. Roraima, Otomar Pinto, 50,4%. Romero Jucá, 44,8%. Brancos, 1,2%. Nulos, 3,6%. Amapá, Aníbal Barcelos, 62,7%. Gilson Rocha, 30,9%. Votos brancos, 1,2%. Nulos, 5,3%. No Pará, os candidatos Saíd Scherfan e Jader Barbalho disputam a apuração voto a voto. Mais de 80% das urnas já foram apuradas. Mesmo assim, a eleição ainda está indefinida. Nas regiões mais distantes do Pará, onde só através dos caminhos fluviais é possível chegar, algumas urnas ainda estão sendo transportadas para apuração. A dificuldade de transporte nessas regiões contribuiu para aumentar o índice de abstenções no segundo turno. Em Bujaru, no nordeste do Pará, a abstenção foi de 68%. Desde o início da apuração, o candidato Saíd Scherfan mantinha a liderança com os votos que ele obteve na capital. Mas no período da tarde foi concluída a apuração em Belém e o candidato Jader Barbalho passou a tirar a diferença com os votos do interior. A disputa é voto a voto e ainda esta noite será conhecido o novo governador do Pará. Então vamos ver como está a situação no Pará. Saíd Scherfan, 603.683 votos. Jader Barbalho, 600.674 votos, num total de 87,2% de urnas apuradas. Votos brancos, 19.129. Nulos, 108.870. Nossos próximos assuntos. O PMDB elege pela 3ª vez seguida o governador de São Paulo. O presidente Fernando Collor diz que os votos em branco são um recado para os políticos. Em São Paulo, a apuração já acabou. Vamos ver os resultados. No Rio Grande do Sul, pelos números do TRE, Alceu Colares se elegeu com 45,7%. Nelson Marquesan teve 29% dos votos. No Paraná, Roberto Requião ficou com 44,3%. José Carlos Martinez teve 35,1%. Em São Paulo, a totalização oficial ainda não ficou pronta.
Pela projeção da Globo, Luiz Antônio Fleury vai se eleger com 43,8%. Paulo Maluf deve ficar com 40,8%. O governador eleito do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, teve um dia movimentado. Ele comemorou a vitória dando entrevistas e passeando pelas ruas de Porto Alegre. A manhã do governador eleito foi quase toda ocupada por entrevistas em rádios e TVs. Perto do meio-dia, ele conseguiu um tempinho. Foi ao manicure e também cortou o cabelo. De visual novo, o governador foi para o centro de Porto Alegre. Todos queriam abraçar o candidato vitorioso. No mercado público, ele até deu autógrafo. Na semana que antecedeu a votação, o governador eleito dormia uma média de 5 horas por dia. E mesmo agora, confirmada a vitória, ele manteve o ritmo. E hoje, ele fez questão de vir ao centro da cidade cumprimentar o povo que o elegeu. Muita tranquilidade, muita serenidade e inspiração divina para encaminhar soluções aos graves problemas de nosso estado. O candidato do PDS ao governo de São Paulo, Paulo Maluf, faz um agradecimento aos que participaram da campanha e diz que continua aguardando o resultado oficial do TRE. Mas desde cedo era grande o desânimo na casa dele. O candidato Paulo Maluf passou a manhã trancado dentro de casa. Sem notícias, fotógrafos e cinegrafistas até deitaram no chão na tentativa de conseguir alguma imagem do candidato. O clima hoje aqui era de fim de festa, de desânimo, ao contrário de ontem, quando os malufistas achavam que a vitória era certa. Assessores, parentes e amigos entravam e saíam sem dizer nada. Entre eles o empresário Kalim Eite, estrategista da campanha, que demonstrou estar irritado. Ao meio-dia, Paulo Maluf apareceu na porta de casa para fazer uma declaração. Ele não reconhece a derrota, quer esperar os resultados oficiais do TRE, mas agradeceu os votos que recebeu já num tom de despedida de campanha. Eu quero agradecer à imprensa, à população de São Paulo e a todos os meus amigos que nesta campanha me deram a oportunidade de fazer uma campanha alta, civilizada, bem educada, o que realmente me deixa com minha consciência muito tranquila e muito feliz. Muito obrigado aos senhores. O governador eleito de São Paulo quer convocar as principais lideranças do estado para fazer um pacto à paulista. Luiz Antônio Fleury Filho teve um dia de festa. Luiz Antônio Fleury Filho dormiu até às 9 da manhã e começou a semana com o sorriso da vitória nos lábios. A vitória eu vou comemorar com os meus filhos e a minha mulher, talvez fazendo uma coisa que eu não faço há muito tempo, jantando em casa. A primeira fotografia foi na porta de casa, mas a que vai para o álbum da família Fleury já foi tirada no palácio. O governador Orestes Quércia posou ao lado do amigo e sucessor. Dentro do palácio, o antigo secretário da Segurança foi discreto, mas já foi recebido como futuro governador. Na saída, mais uma chance para as câmeras. Fleury dirigiu o próprio carro pelas ruas da cidade. À tarde, aqui no comitê da campanha, Luiz Antônio Fleury Filho reconheceu que poderá assumir o governo do estado de São Paulo num momento de crise e recessão. Por isso, ele pretende estimular a participação de São Paulo no entendimento nacional. Uma espécie de pacto à paulista. A nossa ideia é reunir as lideranças sindicais, as lideranças empresariais, as forças de São Paulo, as forças políticas, independentemente, inclusive, de partidos políticos, para que nós possamos procurar saídas para a crise aqui em São Paulo. Com os resultados já conhecidos, 23 estados já têm novos governadores. Vamos ver agora como fica o mapa político do país. O PFL fica agora com o maior número de governadores, 8. O PMDB passa dos 22 em 86 para 6 governadores eleitos este ano. O PDT elege 3 governadores. O PTR fica com 2 governadores e o PSDB, o PRS, o PTB e o PDS elegem cada um governador. O presidente Fernando Collor disse hoje em Brasília que não ficou surpreso com o resultado das eleições porque as pesquisas de opinião anteciparam os números. O presidente disse ainda que não vai fazer qualquer mudança na equipe de governo por causa da eleição. O presidente falou com exclusividade ao Jornal Nacional. Presidente, qual a análise que o senhor faz do resultado desse segundo turno das eleições? Eu acho que todos nós saímos ganhando, né? Em qualquer processo eleitoral, todos nós saímos ganhando. A cada vez que se realiza uma eleição
tranquilo, uma eleição em que todos participam, né, está fortalecida a nossa base de uma sociedade democrática. E a partir dessa base é que é possível construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Mas também há que se referir o grande número de votos brancos, nulos e abstenção. Mas o senhor não acha, presidente, que esse número de votos brancos e nulos é um recado do eleitor? Sem dúvida, é um recado, temos que reconhecer, mas eu acho que é o tipo do recado que não fica bem dado. É muito melhor comparecer à cabine eleitoral e exercer o seu direito, exercer a sua cidadania na plenitude, votando em candidatos, escolhendo algum candidato, porque é assim que nós estaremos forjando esse sistema que nós desejamos ser perene aqui no Brasil. Colocado esse quadro sobre a mesa, o senhor acredita que vai ficar mais fácil, então, tecer o entendimento nacional que o governo tanto deseja? Sem dúvida. Não cabe apenas ao presidente da República a solução de todos os problemas de todo mundo ao mesmo tempo, mas cabe ao conjunto da sociedade brasileira, sobretudo à classe política, hoje eleita nas eleições de 1990, fazer um esforço de solidariedade via mesa do entendimento nacional, que aí está prosperando, para que nós possamos achar e encontrar as soluções convenientes e cabíveis para que o país saia das dificuldades por que está passando. A entrevista completa do presidente Fernando Collor você vai ver logo mais no Jornal da Globo. A estátua do Cristo Redentor já está sem os andaimes que esconderam durante 7 meses. As obras de restauração, patrocinadas pela Rede Globo e Shell do Brasil, ficaram prontas. O Cristo está novo, pronto para receber de braços abertos todos os que chegam à Baía da Guanabara. O dia de sol no Rio destacou ainda mais a imagem do Cristo Redentor. Depois de 7 meses atrás dos andaimes, o Cristo voltou a abençoar a cidade. A imagem ficou mais clara, mais visível e mais bonita. Hoje, os operários concluíram a restauração. Fizeram uma pequena limpeza no pé da estátua e deram a última mão de silicone para a proteção. Na obra foram usados 100 mil pequenos pedaços de pedra-sabão de Minas Gerais. Por dentro, também foi refeita a ferragem, que estava estragada. Agora o trabalho é só de limpeza em toda a área. Nos próximos dias, o mirante, onde se tem uma das vistas mais lindas do Rio, também será liberado. O trabalho dos operários praticamente acabou e hoje eles aproveitaram para tirar fotos de lembrança. Todos estavam muito orgulhosos. A festa da inauguração oficial da restauração do Cristo Redentor está confirmada para o dia 10 de dezembro. Mas antes, os trabalhadores que fizeram a obra serão homenageados pelo presidente Fernando Collor. Hoje chegou um convite do Planalto para que um trabalhador, um mestre de obras e um engenheiro desçam a rampa do Palácio esta semana com o presidente. Foi a forma que o presidente Fernando Collor encontrou para homenagear os trabalhadores que recuperaram o principal símbolo do Brasil, o Cristo Redentor.